noite aos irmãos, graça e a paz de nosso Senhor, amém. Hoje, irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos aqui na igreja, que é na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós iremos fazer uma pequena introdução na carta. Amém? Todos já abriram em 1 Tessalonicenses? Esperar os irmãos encontrarem aí. Amém? Todos? Bom, irmãos, como de costume, a gente vai iniciar o nosso estudo fazendo vamos orar para que o Senhor nos ajude nessa noite aqui, para a gente estudar a sua palavra. Eu convido os irmãos a orarem comigo. Querido Deus, o nosso Pai, estamos nessa noite em mais um estudo da tua palavra, dando início a uma nova série, Senhor, que é na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós pedimos a tua graça, Senhor, para que a tua palavra seja aplicada em nossos corações de maneira sábia, de maneira relevante, Senhor. Pedimos entendimento dela, Senhor, que eu possa transmiti-la com fidelidade, que eu possa aplicá-la, Senhor, aos meus irmãos com fidelidade, à minha vida também, e que nós possamos crescer junto em nome de Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu particularmente, eu fico muito contente quando a gente vai estudar algum livro da Bíblia, algum livro da Palavra de Deus. Eu gosto e até prefiro trabalhar expositivamente, porque a pregação expositiva, nós sabemos que a mensagem, ela flui, ela sai de dentro da própria palavra. Então, aqui nós teremos mais uma jornada de estudos na palavra de Deus, mais uma jornada de estudos aqui na carta aos Tessalonicenses, que vai servir para a gente poder crescer na fé, crescer na santidade, na vida cristã. E a minha oração a Deus é para que Ele nos ajude nesse período aí de estudos da palavra, para que a gente possa crescer juntos. E o meu objetivo com vocês aqui essa noite, irmãos, é a gente estudar o contexto da carta, também o contexto em que ela foi escrita. Hoje é uma introdução à carta, e ao longo dos próximos estudos a gente vai ver cada parte da carta à luz desse contexto, certo, de hoje, e para que isso possa servir para a nossa edificação como igreja de Cristo, amém? Para que a gente possa servir como edificação como igreja de Cristo. E é importante a gente entender o porquê Paulo escreveu a carta, o contexto em que Paulo escreveu a carta, quando Paulo escreveu. E os pontos que a gente vai trabalhar hoje vão ser 5, eu espero ser bem breve. Nós vamos fazer viagens ao longo da Bíblia, em especial na Atos 17 e 18. Não vou fazer a leitura devido a ser uma longa, dois capítulos inteiros, mas eu vou meio que contar a história por detrás desses 2 capítulos,
que é o contexto na qual Paulo ele escreve a carta, o contexto do surgimento da igreja. Então, os pontos que a gente vai abordar vão ser os seguintes. Primeiro, eu vou falar sobre a cidade de Tessalônica. O segundo ponto, nós vamos falar como a origem da igreja de Tessalônica, como a igreja surgiu. Terceiro, eu vou falar sobre a ocasião, o local, a data e a autoria da escrita da carta. O quarto ponto que a gente vai abordar essa noite vai ser o propósito da carta, propósito pelo qual Paulo escreveu a carta, o porquê, o que motivou Paulo a escrever a carta. E, por fim, nosso último ponto, nós vamos falar sobre o tema central da carta. Qual é o tema que une todos os assuntos? Amém? Toda carta ela tem um tema central, um ponto central. E é esse ponto que a gente vai saber qual é o ponto no final, certo? E por fim, a gente vai fazer as nossas conclusões do nosso estudo. Amém? Deu para entender? Bom, irmãos, o primeiro ponto que eu falei é sobre a cidade de Tessalônica. A gente vai ver sobre a cidade de Tessalônica. E o contexto que a gente vai usar aqui, até os irmãos, eu até pedi para os irmãos lerem o capítulo 17 e 18 do livro de Atos. Quem não leu, pode ler em casa depois, só para conferir o que nós estamos vendo aqui. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a cidade de Tessalônica. Como surgiu a cidade, a origem da cidade, certo? A Tessalônica, irmãos, era uma cidade da Grécia. Atualmente essa cidade ela é conhecida como Salônica, uma forma abreviada de Tessalônica. Amém? Essa cidade hoje em dia é uma cidade que ainda existe. Essa cidade ela tem o nome de Salônica, que é a forma abreviada de Tessalônica. Eu até mostrei a imagem dela para os irmãos na igreja, no grupo da igreja, quem acompanhou lá. Esse nome, o nome dessa cidade, ela vem da meia-irmã de Alexandre o Grande, que era chamada o nome dela era Tessalônica. E essa mulher chamada Tessalônica, ela era esposa de um general do exército romano, um general grego. E esse general, o nome dele era Cassandro. E esse general, ele conquistou uma cidade na região da Macedônia no ano 325 a.C., e para homenagear sua esposa, deu o nome dela essa cidade. Amém? Deu o nome da sua esposa essa cidade, em honra à sua esposa. Então por isso que a cidade recebeu o nome de Tessalônica, certo? E uns anos depois, essa cidade ela foi feita a capital da província romana da Macedônia, isso por volta do ano 146 a.C., e rapidamente essa cidade de Tessalônica ela foi recebendo uma grande relevância, uma grande importância naquele contexto, e ela foi feita cidade livre pelo imperador Augusto. E com isso, irmãos, a partir do momento que ela foi feita cidade livre, o que foi que aconteceu? Ela tinha agora autonomia política, ela tinha autonomia militar, e ela era governada pelos seus próprios cidadãos, por meio de representantes escolhidos pelo povo. Amém? Ela era também um grande centro comercial, de grande comunicação, era uma potência militar, era uma potência política, como eu mencionei, e ela estava numa importante via que era chamada Via Ignácia. Eu até postei no grupo lá o mapa, que tinha aquele trajeto em linha vermelha. Pois é, aquela linha era chamada linha Ignácia. Amém? Que essa via chamada Via Ignácia, ela ligava Roma, que era o Ocidente, ao Oriente. Ela tinha aproximadamente mais ou menos 2.000 quilômetros de
de distância, de um ponto ao outro. E essa via havia sido construída no século II, e devido, irmãos, ao grande tráfego que tinha naquela via, que passava pela frente na qual Tessalônica estava incluída nessa via, e pelo fato de ser uma cidade portuária, como os irmãos viram na imagem que ficava, Tessalônica era cercada pelo mar, conhecido como mar Egeu, muitas pessoas se mudaram para a cidade de Tessalônica, e estimava-se que a população na época, o que era grande, era uma população bem grande para uma cidade da época, era de aproximadamente 2.000 habitantes, e a maioria desses habitantes era grego, era de etnia grega, e outros grupos como judeus, tinha um grupo de judeus lá, e romanos, o que explica, para quem, logo no começo do capítulo 17, no verso 2, o que explica por que tinha uma sinagoga na cidade de Tessalônica, quando Paulo chega lá na cidade, amém? Então, esse aqui foi um breve contexto da cidade de Tessalônica. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos aqui é sobre como surgiu a igreja de Tessalônica, amém? Que está nos versículos 1, vamos abrir lá o livro de Atos 17, eu não vou fazer a leitura toda do capítulo, mas isso servirá para a gente acompanhar. Bem, deixa aí aberto em Atos 17. Então, o segundo ponto é como surgiu a igreja, qual foi o contexto que surgiu a igreja de Tessalônica. O que a gente pode saber pelas escrituras é que Paulo ele estava na sua segunda viagem missionária, lembrando que Paulo ele fez 3 viagens missionárias, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, juntamente com seus companheiros Timóteo e Silas. Um pouco antes de Paulo chegar à cidade de Tessalônica, ele estava na cidade de Filipe, sabe, cidade de Filipe, para onde ele escreveu a carta aos Filipenses. Pois é, ele estava naquela cidade de Filipe, e eles foram solicitados pelo cidadão de Filipos a que se retirassem da cidade. Isso você pode ver em Atos 16, 39, que diz assim: então vieram, pediram-lhe desculpas e, levando-os para fora, suplicaram que se retirasse da cidade. Depois que eles são solicitados para saírem da cidade de Filipos, eles vão pela rota Ignácia, pela via Ignácia, passando, aí você vai no verso 1 do capítulo 17, passando por Anfípolis e Apolônia. Então eles chegam na cidade de Tessalônica. E isso, irmãos, no caminho de Filipe até a cidade de Tessalônica, era aproximadamente 160 quilômetros. Então Paulo pegou um trajeto longo de viagem. Ao chegar na cidade, Paulo, como era de costume, a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga, e quando ele chega nessa sinagoga, ele começa a examinar as escrituras com os judeus da sinagoga na qual ele estava frequentando, e isso por 3 sábados seguidos. E a mensagem que ele transmitia, como diz o verso 13, o que é que ele fazia? Ele explicava e demonstrava que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Então a mensagem falando que aquele Cristo
que no Antigo Testamento, que havia sido prometido, era esse Cristo que ele estava sendo anunciado, aquele Cristo que as Escrituras profetizaram no Antigo Testamento, era esse Cristo que ele estava anunciando. O resultado disso, lembrando que isso aqui está dos versículos 1 a 4, depois disso, o que é que acontece? Qual foi o resultado disso? O resultado foi que alguns judeus creram, amém? Diz o verso 4, alguns deles foram convencidos, e se uniram a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes, e muitas mulheres de posição, muitas mulheres de alta posição, certo? Então, ele teve sucesso no seu trabalho missionário, muitas pessoas se juntaram a Paulo, mas, dando continuidade, isso aí dos versos 5 a 9, alguns judeus, naquele contexto, tiveram inveja do apóstolo e seus companheiros. E o que foi que eles fizeram? Eles provocaram uma grande confusão na cidade. Amém? Eles foram lá e provocaram uma grande confusão na cidade. E Paulo estava hospedado na casa de um cidadão grego de nome Jason, que havia se convertido, e ele recebeu Paulo na cidade. Então o que é que acontece? Eles entram na casa onde Paulo estava hospedado para tentar encontrá-lo lá, mas só que eles não encontram Paulo e seus companheiros. Então eles pegam Jason e os outros irmãos e arrastam para o meio da multidão. Amém? E ele leva esses irmãos, Jason e os demais, à presença das autoridades. Sobre a seguinte acusação: Jason e os irmãos estavam sendo acusados de traição. Por que traição? Porque eles haviam dito que havia outro rei além de César, que era o Senhor Jesus Cristo, conforme é dito no verso 7. E Jason os acolheu, todos eles procederam contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. E isso ia contra os decretos de César, como a gente lê aqui, e isso era algo que os romanos não toleravam. Se houvesse algum aspirante ao reino, ou se alguma cidade tivesse protegendo algum aspirante ao reino, algum engraçadinho que quisesse tomar o poder, tomar o império, tomar o reino, essa cidade ela perdia os seus direitos de cidade livre. Então essa cidade ela era tida como responsável e ela perdia os seus direitos de cidade livre. Então por isso as autoridades elas foram tirar a satisfação de Jason e dos irmãos. O que é que Jason faz? Para garantir a paz, ele paga uma fiança, as autoridades cobram uma fiança de Jason, essa autoridade cobra a fiança e Jason garante que eles iriam embora da cidade. Amém? Então a gente percebe, irmãos, que a igreja de Tessalônica, apesar do sucesso na missão de Paulo, ela surgiu debaixo de muita perseguição. Amém? O contexto na qual ela surge foi de uma intensa perseguição. Então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, irmãos, é sobre o que eu vou falar aqui. Eu juntei só num ponto aqui, até por conta, para a gente não se alongar muito, é sobre a ocasião, o local, a data e a autoria da escrita da carta. Amém? Onde Paulo escreveu, qual foi o contexto que Paulo escreveu. Após aquelas cenas de perseguição por parte dos judeus, aquela cena na qual as autoridades cobram fiança de Jason, durante a noite, se você ver no verso 10, diz assim: e de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Então,
após aquelas cenas, o que é que acontece? Como a gente leu aqui, Paulo e Silas, eles são enviados para a região da Bereia, que tem uma experiência semelhante aos da igreja, da cidade de Tessalônica, que eles também recebem a palavra de Deus com alegria, eles também recebem a palavra de Deus. Mas olha só, isso está do verso 10 a 15, tá, irmãos? Mas olha só que interessante, aqueles mesmos judeus lá que estavam causando alvoroço na cidade, aqueles mesmos judeus lá que estavam atrapalhando tudo lá entre os irmãos, eles foram da cidade de Tessalônica lá perturbar os irmãos de Bereia. Amém? Eles foram de Tessalônica para a região de Bereia, e eles chegaram lá e provocavam o povo contra Paulo de novo. Veja, eles foram de Tessalônica, a cidade de Bereia, a província de Bereia, e lá provocaram o povo contra Paulo também. E novamente, os irmãos enviaram Paulo, que foi de Bereia, para a cidade de Atenas. Amém? Enquanto Silas e Timóteo, eles ficam na cidade de Bereia, com a ordem de que eles se encontrassem, como diz o verso 15, e os que partiram, os que acompanhavam Paulo, levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Então eles tinham a ordem de se encontrar o quanto antes com Paulo em Atenas. Então depois Silas e Timóteo, eles se encontram com Paulo em Atenas. Então o que é que acontece, irmãos? Paulo ele estava preocupado com a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque como teve um grande índice de perseguição na igreja, por causa que ele saiu de uma forma tão rápida, Paulo ele fica preocupado com a igreja. Então o que é que eles fazem? Silas e Paulo, eles enviam Timóteo. Eles enviam Timóteo para saber. Agora vocês vão lá para 1 Tessalonicenses. Eles enviam Timóteo para saber como é que estava a recente igreja. Amém? Agora voltem lá em 1 Tessalonicenses. Aí no capítulo 3 diz assim, veja, Paulo envia Timóteo de Atenas para a região de Tessalônica, para saber como a igreja estava. Paulo diz assim, por isso, capítulo 3, verso 1, por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinho em Atenas. Ele, no caso falando Paulo e Silas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé. Então, eles enviam Timóteo para saber como a igreja estava. Nesse período que Paulo ficou em Atenas, e Silas estava com ele, o que parece foi que Silas foi da cidade de Atenas para a cidade de Filipos, enquanto Paulo foi de Atenas para a cidade de Corinto, conforme Atos 18, verso 1 vai nos ensinar. Posteriormente, os dois encontram Paulo na cidade de Corinto, e foi lá em Corinto que Paulo traz o relatório da igreja de Tessalônica para Paulo, amém? E foi onde Paulo, dentro dessa ocasião, onde Paulo ele escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses. Então a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita na cidade de Corinto, isso por volta do ano 50 e 52 depois de Cristo, e a autoria da carta, embora haja quem discorde,
Mas esse não vai ser o nosso objetivo hoje. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo inclui seus companheiros aqui na introdução da carta. Paulo, Silvano e Timóteo, capítulo 1, verso 1. Esse Silvano aqui, irmãos, é o mesmo Silas de Atos 17. Amém? Silvano é uma outra forma do nome Silas. Então esse foi o contexto que a carta de Paulo foi escrita. Amém? Foi escrita na cidade de Corinto, no ano 50, 52 depois de Cristo. Amém? Esse foi o contexto que levou Paulo a escrever, como resposta ao relatório que Timóteo traz da cidade de Tessalônica. Amém? Então esse foi o nosso terceiro ponto, o contexto em que a carta foi escrita. O quarto ponto, irmãos, é o propósito da carta. Por que Paulo escreveu a carta? Timóteo, ele traz um relatório animador, certo? Ele traz um relatório animador para Paulo, um relatório positivo. Paulo se alegra com o relatório de Timóteo, com seus amigos. Por que Paulo se alegra? Porque a igreja tinha permanecido na fé. Quando Paulo saiu daquela cidade, ele saiu debaixo de grande perseguição. Amém? Ele saiu debaixo de grande perseguição. E assim como aqueles judeus estavam perseguindo o apóstolo Paulo, quando Paulo esteve em Tessalônica, assim também aqueles cidadãos lá de Tessalônica estavam sendo perseguidos pelos seus conterrâneos. Eles estavam sofrendo perseguição pelo fato de serem cristãos e tudo mais. Então Paulo justamente escreve a carta. O propósito pelo qual Paulo escreve é para encorajá-los a continuarem firmes na fé que eles receberam do apóstolo e a terem uma vida que agrade a Deus. Amém? Mas só que mesmo tendo um relatório positivo, no entanto, ainda assim teve um lado negativo da carta, do relatório de Timóteo, na qual Paulo ele responde aqui nessa carta também. E eu destaquei aqui 5 pontos aqui com vocês para a gente saber. Amém? E aqui agora a gente vai fazer um panorama na carta, um rápido panorama, uma rápida viagem na carta. O primeiro ponto, irmãos, na qual Paulo ele escreve, o intuito de Paulo escrever aqui para responder esses pontos negativos, foi que o primeiro ponto é que o ensino sobre a segunda vinda de Cristo produziu uma situação anormal na igreja. Amém? Houve um equívoco acerca da compreensão sobre a volta de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. O que foi que ocorreu? Houve uma incompreensão, uma compreensão errada sobre a segunda vinda, que levou, irmãos, alguns irmãos, eu convido vocês a abrirem no capítulo 4 da carta, levou alguns irmãos a largarem os seus empregos e viverem de uma forma preguiçosa, à custa dos outros, com o pretexto de estar esperando a segunda vinda. Por essa razão, Paulo escreve no capítulo 4, verso 11, dizendo: procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos. Então, eles tinham a noção do seguinte: já que Cristo, eles já esperavam a segunda vinda de Cristo naquele período. Então, o que é que eles pensavam? A gente não precisa mais trabalhar. Agora a gente para de trabalhar e fica esperando. Então eles começavam a ficar de uma forma ociosa, uma forma preguiçosa. Então Paulo escreve para corrigir esse mal entendimento acerca dessa doutrina. O segundo ponto na qual Paulo escreve
também para corrigir, é acerca de que havia uma confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte, acerca daqueles que já morreram na hora da morte, dos crentes na hora da morte. O que isso quer dizer, irmãos? Alguns criam que se alguém morresse antes da segunda vinda de Cristo, estava em desvantagem em relação àqueles que estivessem vivos na segunda vinda. Então Paulo ele vai escrever justamente para corrigir essa visão, dizendo que os que morreram no Senhor não estão em desvantagem em relação aos que estiverem vivos. Você pode ver, vamos ler aqui no capítulo 4, verso 13, no qual Paulo responde essa questão, dizendo: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou também, devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, ou seja, não teremos vantagem sobre os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa foi a resposta de Paulo a esse tema. Terceiro, é que havia uma tendência de desprezar a liderança. Alguns da igreja tinham dificuldades de obedecer às autoridades da igreja. E Paulo ele corrige isso dizendo, capítulo 5, versículos 12 e 13, dizendo: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, aquele Paulo falando acerca do pastor, e os tenham em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam, tende paz entre vós. Quinto e último ponto que Paulo ele responde para corrigir esse tema, esse lado negativo do relatório de Timóteo, é que havia alguns que resistiam ao apostolado de Paulo. Havia um grupo na igreja que acusava Paulo de pregar por dinheiro, outros o acusavam de ser o ditador. Então Paulo ele vai responder para defender o seu apostolado e também para defender o caráter dos seus companheiros, no caso Silas e Timóteo, e dizendo que a conduta entre eles, entre a igreja de Tessalônica, foi uma conduta irrepreensível. Eles não tinham do que acusar Paulo. Amém? Então ele diz, veja só o que ele diz, capítulo 2, vamos lá no capítulo 2, nós já estamos quase no final. Olha, Paulo diz o seguinte: Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornaste muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga, trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Aí o verso 11, assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos. Então Paulo responde à acusação
a acusação que foi feita contra ele, né, que ele soube pelo relatório de Timóteo, dessa maneira. E por fim, irmãos, o nosso quinto e último ponto é sobre qual é o tema central da carta. Amém? Qual é o tema? O que é que dá unidade à carta? O que é que une a carta? Tem um tema que une a carta. Que tema é esse? Bom, o tema da primeira carta de Timóteo é a segunda vinda de Cristo como a nossa esperança. A segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. Toda a carta gira em torno desse tema. Amém? Toda a carta, a gente vai ver. O interessante para quem leu a carta é que todo capítulo tem pelo menos uma referência à segunda vinda de Cristo. Pelo menos uma referência. Vamos fazer essa viagem, rapidamente essa viagem, na carta aqui para a gente ver. Vamos lá, capítulo 1, primeira referência, verso 10, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Primeira referência à segunda vinda de Cristo na carta. Segunda referência, capítulo 2, verso 19, o final do capítulo 2, verso 19, pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança e glória, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Segunda referência à vinda de Cristo. Terceira referência, no capítulo 3, verso 13, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 4, que foi a que a gente leu ainda agorinha, que está dos versículos 13 a 17, que nós lemos ainda agorinha. E por fim, a última referência, no verso 23, diz assim, no capítulo 5, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o tema central da carta, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, irmãos, essa aqui foi a nossa introdução. Agora a gente precisa saber o porquê é importante nós estudarmos essa carta. Porque é importante nós gastarmos aqui uma quinta-feira por semana, basicamente, para estudarmos essa carta. Qual é a relevância dessa carta para a nossa vida? Aqui a gente pode dizer que o estudo dessa carta é importante pelas seguintes razões. Primeiro, é porque ela possui lições importantes acerca do desenvolvimento da nossa salvação. O que isso quer dizer? De como nós devemos ter vidas santas depois que nós fomos salvos. Veja, Deus nos salvou, agora nós vivemos para Ele, nós devemos viver de uma determinada maneira. Como? De uma forma santa. Então essa é a primeira razão. Essa carta tem preciosas lições de como nós devemos desenvolver a nossa salvação, de como nós devemos viver uma vida que agrade a Deus, desenvolvendo a nossa salvação, avançando, crescendo cada vez mais. Segundo, essa carta, a segunda razão pela qual o estudo dessa carta é importante, é que ela possui lições de encorajamento para firmeza na fé e firmeza no ministério pastoral, para quem é pastor. Também, a terceira razão é que ela possui lições importantes acerca do final dos tempos. Amém? Como nós, como cristãos, devemos nos portar à luz do fim dos tempos, à luz da segunda vinda de Cristo, e como é que a gente pode, a maneira correta de nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor. E quarto, a quarta e a última razão, é que ela possui lições fundamentais, importantes para a vida da igreja, para a vida da nossa igreja, que é lições de pureza e amor entre os crentes, lições de respeito para com a liderança da igreja, lições de auxílio para aqueles que estão
fracos na fé e como lidar com a provação. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo. Eu falei, essas são as razões pela qual é importante nós estudarmos ao longo das nossas exposições, dos nossos encontros. Nós vamos ver também mais pontos, e eu espero no Senhor que Ele nos ajude nessa nova jornada de estudos nessa carta. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor nos dê graça e nos abençoe. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de termos estudado a Tua carta, de termos aprendido por meio dela, Senhor. Pedimos a Ti que nos próximos estudos, se assim for da Tua vontade, o Senhor possa nos ajudar a aprender e crescer juntamente com os irmãos aqui, Senhor. É isso que eu peço, graça para ensiná-los com fidelidade e graça para aprender juntamente com eles, em nome de Jesus. Amém.